Bom dia a todos e a todas, e mais nesta manhã de domingo, né? Hoje é dia 9 de maio, e hoje, né, comemoramos um dia especial, né? Embora a gente saiba que ele tem aí um caráter comercial, né, que é o Dia das Mães. Porém, né, dessa questão comercial, mas realmente é aquele momento que a gente tem uma atenção maior, um carinho maior às nossas mães, né? Embora a gente saiba que a gente tem que aí dedicar acho que os 365 dias no ano, mas eu acho que é aquele realmente, né, onde a gente tem esse olhar, né, de se dedicar, de comprar uma lembrança, né? Então, né, antes de iniciar aqui a doutrinária de hoje, fica esse abraço carinhoso especial a todas as mães, né, que estão aqui acompanhando essa doutrinária, né, ou aqueles que têm por suas mães aí que estejam aí presentes ou não, né? Bom, o tema de hoje, né, segundo aqui a nossa programação, é não vos afadigueis pela posse do ouro. Tá? Então, esse é o nosso tema de hoje, certo? Mas antes que a gente inicie aqui a nossa doutrinária, né, que essa nossa doutrinária aqui de domingo, né, que a gente segue aqui nessa dinâmica do Café com a Cef, então nós temos aqui convidados, onde nós vamos desenrolar aqui o tema através de perguntas e respostas, mediante aqui os itens, né, proposto no item aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, então, nós vamos iniciar fazendo uma breve oração, né? Então, inicialmente, nós vamos agradecendo mais este momento de estarmos aqui, nessa doutrinária, e que possamos contar novamente com o amparo da equipe do plano espiritual para nos auxiliar em mais este trabalho, em mais essa atividade. Que possamos ser intuídos, que possamos ser direcionados a caminhar para os esclarecimentos, né, que possam levar a que esclareça, né, as pessoas e que possam então conduzir no caminho do bem e sempre também pensando na nossa evolução individual de cada um. Que assim seja. Bom, como eu tinha comentado, né, então o tema de hoje é não vos afadigueis pela posse do ouro, tá? Bom, então a gente sabe que muitas vezes existe aí algumas diferenças, né, de termos de acordo com a edição, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, esse tópico ele está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, na qual nós temos o título que é Buscai e Achareis. Então, né, então está dentro desse capítulo, tá? Então, né, tanto é que esse termo afadiguez não é um termo muito conhecido, não é muito usual, certo? Então, tanto é que eu tenho aqui uma edição na qual, né, ele faz, então, né, a referência, né, de que não vos inquieteis pela posse do ouro, tá? Então, aí vejam que nesse termo já é um termo que é mais corriqueiro, é um de mais entendimento, né, para que a gente consiga aí desenvolver o tema de hoje, tá? Bom, então, no dia de hoje, né, nessa manhã, nós contamos aí com esse casal maravilhoso, né, com nosso amigo André e nossa amiga Milene. Então, eles vão aqui nos ajudar aqui no desenrolar e desenvolvimento do tema de hoje. E aqui seguindo, né, o roteiro sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, então, ele faz algumas questões. Só que dessa vez a gente vai precisar fazer a leitura, né? Porque aqui é um trecho curto, né? E de acordo com algumas questões, então eu vou fazer primeiro a leitura daquele trecho para poder então direcionar aí a pergunta aí aos nossos convidados, certo? Bom, então, fazendo a leitura aqui do item 9, diz o seguinte, no item 9: não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda, em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado, né? Ou ainda aqui no livro ele utiliza o termo que é sustentado, né? Então, feita a leitura aqui do nosso primeiro item, né, nós vamos começar então a fazer os questionamentos. Então, esse primeiro questionamento, na primeira e segunda questão, né, vai ser direcionado para a Milene,
Então, a primeira questão diz o seguinte, questiono, de acordo com o item que acabei de ler. Quis aqui Jesus nos induzir à imprevidência, né? Então, aí é com você, Milene, em relação a essa pergunta. Bom dia, Hélio. Bom dia, André. Bom dia a todos, em especial a todas as mães presentes, né, aqui no mundo encarnado, ou que já passou por aqui. Um grande abraço, para todas. É isso aí, Hélio. A pergunta, né, ela diz assim: quis aqui Jesus nos induzir à imprevidência? Imprevidência no sentido de descuido. Ah, não precisa juntar ouro nem prata, não. Vai levando a vida, né? Tá tudo bem. Não. Recomendou-nos. Então a resposta já é não. Recomendou-nos que não estivéssemos demasiadamente preocupados e que guardássemos confiança na providência divina, além de trabalharmos incessantemente cumprindo o nosso dever. Então, não tem como a gente falar da passagem do Evangelho sem nos reportarmos, né, ao período de Jesus, aonde o ter, né, significava muito para os povos daquela época. Se ainda continua hoje essa busca incessante pelo ter, pelo comprar, pelo adquirir, imagine se voltarmos à época de Jesus, onde tinha essa prática, né, diante da vinda do Cristo, das divindades, né, de muitos povos juntarem riquezas e os reis, não é, juntarem ouro e prata. Então era aquela preocupação tanta que até se achava que com a passagem, com o seu falecimento, ia levar, né? Vai levar o ouro e vai levar a prata. Então tinha que trabalhar muito e tinha que juntar muito, porque o material está sempre atrelado à nossa vida. E aí Jesus vem dizer assim, ó, não é que não vamos fazer, o trabalho é importante, o trabalho é edificante e nós precisamos, mas ele traz a reflexão para não nos preocuparmos em demasia, né, em exagero, e a gente lembrar que o trabalho é importante sim, mas que precisamos lembrar sempre de confiar na providência de Deus, de confiar a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso futuro, os nossos bens, a providência divina, né? Em todos os momentos da nossa vida. É isso aí, meu amigo. E ainda, né, é uma pergunta também pertinente ao item 9, que vai continuar também com o Milênio. Aí ele faz o seguinte questionamento: a quem se referia Jesus ao dizer aquele que trabalha merece ser sustentado? Na leitura que eu fiz na minha versão, ele utilizou a palavra alimentado, mas a gente sabe que tem aí o mesmo sentido, tá? Então, a quem se referia Jesus ao dizer aquele que trabalha merece ser sustentado? Aqui no nosso material de estudo, ele responde assim: referiu-se àquele que cumpre a vontade de Deus, fazendo de sua vida um ato permanente de referência aos ditames do bem. A sustentação de que aqui se fala não é somente aquela do corpo físico, mas também e principalmente a do espírito, que dá a este condições para evoluir. Então, quando Jesus vem falar, não é, que quem trabalha merece ser sustentado, e sustentado na nossa evolução espiritual, não é? Que a gente trabalhe, que a gente cuide da nossa vida, mas que a gente não esqueça de, além de cuidar dos nossos bens materiais, até porque a gente vai constituir família, não é? Ou não, amigos, querer ter uma casa, uma vida mais confortável, mas que a gente sempre lembre, não é, do nosso espírito, das nossas condições para evoluir. O que é que eu preciso, além do trabalho, né? Eu preciso também buscar a minha evolução. Então, é para a gente pensar o que é que nós precisamos fazer, né, para ter essa sustentação da evolução espiritual. Muito bem. Então, dando prosseguimento, né? Então, nas próximas duas questões,
Eu vou fazer a leitura aqui do item 10. Então, que diz o seguinte: em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Aí eu vou dar também em relação às outras questões. Aí ele continua: quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Bom, então feita a leitura, né, então aqui do item 10, as próximas questões vão aí para o nosso amigo André. Então a questão diz o seguinte: que significado tem essa advertência do Cristo, André? Bom dia, Hélio. Bom dia, Milene. Bom dia a todos, né? Mais um domingo aqui juntos. Sendo fiel ao nosso evangelho, significa que, ao propagarmos o bem, é necessário sempre procurarmos as pessoas de boa vontade e que se predisponham a nos acatar e ouvir, pois que somente essas são dignas de nos receber e compreender. Essas pessoas serão por nós reconhecidas pela maneira fraterna e caridosa com que nos acolhem, e cujo proceder as farão merecedoras da proteção divina, da luz em seu caminho, da paz que o Cristo prometeu. A gente sabe que Deus é bom, justo e misericordioso com seus filhos. Então, nessa condição aqui que ele traz para a gente, é que quando a gente se propõe a ser o entregador do folheto, né? A gente não está ainda nessa condição de propagarmos o bem com a envergadura que Jesus veio nos trazer, mas podemos, né, contribuir com levando o evangelho às pessoas. Mas ainda assim, vão ter pessoas que não vão querer receber o bem que o evangelho pode nos proporcionar. Mas, como eu disse anteriormente, Jesus, ele vai, o Deus, ele vai estar disposto, né? Esperando o momento de cada um. É por isso que a gente é abençoado com a possibilidade de ter diversas vidas, porque o desejo, né, e a vontade é que todas as pessoas um dia reconheçam essa importância do bem em suas vidas. Então, Hélio, a advertência que o Cristo nos traz é essa, né? Que a gente tenha a compreensão de respeitar cada um no seu momento. E que a gente, mesmo dentro das nossas limitações, a gente possa propagar, né? Entregar esse folhetim que o Evangelho nos traz. A próxima questão, né, lembrando que ele está aqui fazendo referência ao item 10, então ele faz aqui a seguinte questionamento: quer dizer, então, que as sementes do bem só devem ser disseminadas entre aqueles que se mostrem receptivos a elas? Essa questão também vai para o André. Inicialmente, quando a gente vê essa pergunta, ela se mostra bem antagônica quando a gente pensa nas características do Cristo, né? Mas, mais uma vez, a benevolência e a compaixão de Deus para conosco. A gente, quando
se propõe a propagar, né, a mensagem do Cristo, a gente vai encontrar algumas pessoas que irão nos tratar com hostilidade. Isso até nos ambientes mais próximos, na nossa família, com alguns amigos, iremos ser questionados, iremos ser provocados, mas essa questão vem justamente nos trazer um tipo de proteção e a gente entender que ao invés da gente tentar criar qualquer resistência de impor a nossa verdade para o outro, que poderia ser algo contrário, ao invés de ser algo que a gente pudesse levar a mensagem, pudesse criar diversos transtornos, então vem nesse sentido. E aí, mais uma vez, eu volto, né, à questão lá da benevolência de Deus para conosco. Cada um no seu tempo, cada um na sua caminhada, todos são filhos de Deus, ele não tem distinção, apenas alguns estão com passos mais adiantados, mas isso não significa que os outros também não vão começar a caminhar. Então, essa benevolência, esse amor de Deus para conosco é algo muito grandioso e todos irão um dia ter esse entendimento. Lembrando que somos nós que precisamos das providências e não a providência que precisa da gente. Bom, eu tinha feito então a leitura de outro parágrafo aqui do item 10, que vem aí nessas duas próximas questões, que vão estar ligadas umas com as outras, então eu já vou fazer a leitura das duas questões, porque elas estão relacionadas, então essas questões vão para milênio, tá? Então a questão 5 diz o seguinte: estaria Jesus, nesse caso, se referindo ao gesto mecânico de sacudir a poeira das sandálias? Então, primeiro ele faz essa pergunta, né? Então, é uma questão, então, um gesto mecânico, né, de sacudir. E a outra questão é o seguinte: então, o que significa sacudir o pó dos pés? Então, essas duas questões aí já é direcionado aí para Milênio de uma vez, tá bom? É isso aí, Hélio. As duas questões, né, são interligadas. E a resposta já é bem clara aqui, né? A primeira perguntando em relação ao gesto de sacudir as sandálias, se é esse gesto mecânico, e claro que não. Nós que estudamos, né, e todos que pegam o evangelho, vão estudar as parábolas do Cristo, vão estudar seus ensinamentos, sempre a gente está percebendo que ele buscava uma maneira mais simples de falar, não só para os discípulos, como para toda a população da época, de todas as pessoas que paravam para ouvi-lo. Então, ele não poderia usar uma linguagem mais rebuscada, porque não iria chegar às pessoas. Então, Jesus buscava sempre uma maneira, né, mais lúdica, mais simbólica, para chegar às pessoas. Então, a resposta é não. Como em todos os ensinamentos de Jesus, devemos neste também entender o sentido moral e profundo do seu ensinamento. E aí, que no texto diz assim: se o símbolo que transparecesse da lição do mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico de sacudir uma sandália e ir embora, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. E isso está citado no livro Pão Nosso, por Emmanuel, número 71. Aí ele faz assim: então, se esse sacudir a sandália e ir embora, não quer dizer, ah, tá, não quer me ouvir, não? Então, peraí, vou pegar minhas coisas, vou pegar minha sandália, vou limpar aqui, ó, e vou embora. E aí ele fala: o que significa então isso? Aí ele diz assim: significa que em nós não deve persistir qualquer mágoa ou rancor, se porventura não formos ouvidos em nossas prédicas ou mal compreendidos em nossas boas intenções. Significa dizer, sacuda as más impressões e siga alegremente. Então, olha que ensinamento maravilhoso do Cristo. Ele já vem falar aqui da gente não ter ressentimento, da gente não ter a mágoa,
da gente não trabalhar a vaidade, da gente exercitar a paciência, o entendimento, o aceitar o outro como ele é. Olha quanta coisa está dentro dessa frase. Porque o sacudir a sandália e sair tá, eu quis falar da Boa Nova, eu quis falar do Cristo, eu quis falar dos ensinamentos, mas essa família aqui, esse povo aqui, nesse momento não tá preparado, ou então ele não quer ouvir. Por isso que quando ele fala de Sodoma e Gomorra, é porque eram cidades na época altamente comerciais. Então é como se fosse assim, são tão envolvidos no comércio, no comprar, no vender, no vender, que ele percebia que o espiritual estava distante, entende? Então ele mostra para as pessoas na época, e para a gente até hoje, né? Tem paciência. Você tentou falar, você tentou chegar, você tentou se aproximar, mas, não é como o André falou há alguns minutos atrás, mas existe, não é, o entender até onde a gente pode ir, a aceitação do outro, perceber se ele não está preparado naquele momento, a gente não vai insistir. Ah, mas porque eu sou espírita e eu quero que o outro entenda. Não, eu não tenho que querer que o outro entenda o que eu estou aprendendo, porque o processo é meu. O buscar o aprendizado dentro da doutrina espírita é meu, é individual. Agora, o processo do outro aceitar ou não, e naquele momento quiser me ouvir, é a gente ter o entendimento. Não quer, não está no momento, não está preparado, não guarda mágoa, não guarda rancor. Pega as tuas coisas e segue. Vai dizer a outros que estejam nesse momento preparados ou abertos para ouvir. É esse ensinamento que ele traz para a gente. E caminhando aqui para a sétima e última questão, que também diz respeito agora ao item 11, eu só vou fazer a leitura aqui do último trecho, que diz então mais diretamente respeito a essa questão. Tá? Então diz o seguinte: assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa, não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixam em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Aí essa última questão que vai para o André, ele faz o seguinte questionamento. Devemos obrigar as pessoas a aceitar nossas crenças? E aí, André, o que você me diz? Ele sendo fiel, né, ao nosso evangelho, não. Crença imposta produz fé falsa, além de ser contrária aos ensinamentos do Cristo. Cada pessoa é livre para escolher o caminho que quiser. A ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Façamos nossa parte, sem querer promover proselitismo, sem querer colocar o espiritismo como se fosse a melhor, porque ainda não estamos nessas condições. A, as religiões, elas são feitas por pessoas imperfeitas, pessoas em aprendizado. Cada uma vai ter as suas verdades, cada pessoa vai acreditar e vai também ter suas verdades. Então, que possamos caminhar juntos, entendendo que temos um Pai maior, né, que está disposto a passar, né, essa concepção de irmandade, de fraternidade, e que tenhamos essa consciência, né, de não nos julgarmos melhor que ninguém, de não acharmos que o espiritismo é melhor que as demais, e sim compreender que fazemos parte de um todo e que cada um, dentro das suas verdades, deixa as suas contribuições para essa construção que a gente vem buscando, né, que a humanidade vem buscando há centenas, há muitos anos, né? E com um dia iremos alcançar.
mas só iremos alcançar quando a gente tiver essa consciência que somos todos irmãos, que as religiões são apenas rótulos e que o Deus é um só. Muito bem. Então, aqui, só para fazer a leitura da conclusão, né, do que a gente discutiu hoje, eu diria o seguinte: há outros objetivos mais importantes do que a preocupação com bens materiais. A disseminação da verdade do bem, associada à nossa confiança na providência, é a forma de atingirmos esses objetivos. Devemos exercê-la junto às pessoas de boa vontade e que se mostrem receptivas ao nosso conselho e boa intenção. Então, com essa conclusão aí, que acaba realmente fazendo um fechamento de que foi aí apontado aí, né, que a gente fez nos questionamentos de hoje, tá? Bom, então, assim a gente encerra, né, aqui hoje a nossa doutrinária, né, fazendo então agora uma prece de encerramento. Então, que neste momento, né, então nós possamos estar aqui em cada um, onde nós estivermos, em nossos lares, que possamos receber toda a equipe, né, do plano espiritual, a equipe de passistas, que neste momento possamos receber tudo aquilo que seja necessário para o nosso fortalecimento, para que possamos caminhar diante das nossas dificuldades de uma forma mais fortificada, mais fortalecida. Nesse dia especial, nós pedimos, né, nós envolvemos todas as mães, sejam elas aqui presentes ou ausentes, né, aquelas que já partiram para o plano espiritual. Então, que nesse dia especial nós possamos envolver todas as mães e que possamos ter uma semana de paz, de tranquilidade e que possamos estar aqui em mais uma doutrinária na próxima semana, no próximo domingo. Que assim seja. Então, assim, nós vamos aqui nos despedindo, né? Desejando aí, então, um ótimo domingo, uma ótima semana, né? Então, se cuide e, então, até a próxima oportunidade de estarmos aqui, tá? Fiquem bem, fiquem em paz. Bom domingo